Seu gato passa quase 2/3 da vida dormindo. Pare e pense um pouco neste número. Enquanto você está no trabalho, maratonando aquela série ou preparando o jantar, seu amigo peludo está, muito provavelmente, fazendo uma viagem pelo país dos sonhos. Mas você já parou para pensar que lugar é esse? Por que o sono é tão crucial para os gatos, a ponto de eles dedicarem 16 ou até 20 horas do dia a isso? É pura preguiça ou é uma necessidade vital? E a pergunta que não quer calar, que atormenta todo tutor de gato. Afinal, com o que eles sonham? Uma perseguição de rato, um pote de ração sem fim, ou talvez a sua presença? Neste vídeo, vamos fazer um mergulho profundo no fascinante mundo do sono dos gatos. Vamos desvendar cada fase, desde o cochilo superficial até os sonhos mais intensos, e descobrir os segredos que o seu pet guarda atrás das pálpebras fechadas. Eu garanto, depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para o seu gato dormindo da mesma forma. Para realmente entender o gato doméstico que temos hoje, precisamos voltar ao seu passado selvagem. Milhares de anos atrás, os ancestrais dos nossos felinos eram predadores extremamente hábeis, e sua sobrevivência dependia integralmente da caça. Caçar é uma atividade que consome uma quantidade incrível de energia. Ela exige explosões de força curtas, mas muito intensas, espreitar, perseguir, saltar e a luta final. Depois de um esforço como esse, o corpo precisa de uma recuperação séria. O sono se tornou o mecanismo evolutivo perfeito para conservar aquela energia preciosa entre uma caçada e outra. Em vez de ficar vagando sem rumo e desperdiçando calorias, os gatos selvagens dormiam, armazenando a força necessária para o próximo ataque. E embora o seu gato doméstico não precise mais caçar para sobreviver, o seu código genético permanece o mesmo. Os instintos de predador, que foram afiados ao longo de séculos, ainda ditam a regra. Comeu, descanse, descansou, está pronto para brincar de caçar. Portanto, esse sono prolongado não é um sinal de preguiça. É, na verdade, um legado de seus ancestrais selvagens e extremamente eficientes. Então, vamos começar pela pergunta principal. Afinal, o que significa dormir demais? Para um gato adulto e saudável, a média é de 12 a 16 horas de sono por dia. Já para filhotes e gatos idosos, esse número pode facilmente chegar a 20 horas, ou seja, seu bichano passa cerca de 70% da vida dormindo. Se traduzirmos isso para a nossa escala de tempo, um gato de 9 anos de idade já passou 6 anos inteiros da vida dormindo. Parece inacreditável, mas para o universo felino, isso é a mais pura normalidade. Essa necessidade de descanso prolongado está diretamente ligada à fisiologia e ao metabolismo deles. Como já mencionamos, os gatos são predadores natos. O corpo deles é projetado para explosões curtas, mas extremamente intensas, de atividade. Após essa atividade, eles precisam de um período de recuperação completo e longo para repor todas as reservas de energia. Portanto, não se surpreenda nem se preocupe se o seu gato, depois de dar aquele pique de 5 minutos pela casa, for dormir por várias horas. Ele está apenas seguindo a natureza dele, recarregando as baterias para as próximas aventuras. A principal razão para os gatos dormirem tanto é uma pura estratégia de conservação de energia. Imagine um felino selvagem no seu habitat natural. A comida não aparece numa taça, magicamente, 2 vezes por dia. Para conseguir alimento, é preciso gastar uma quantidade enorme de energia. Rastrear a presa requer paciência e concentração absoluta, e a caçada em si é um sprint com elementos de acrobacia. Se os gatos ficassem acordados o tempo todo, eles simplesmente queimariam calorias preciosas que poderiam ser vitais para um bote decisivo. O sono permite-lhes entrar num modo de poupança de energia. Durante o descanso, o metabolismo abranda, a temperatura corporal baixa ligeiramente e o organismo gasta o mínimo de recursos. Isso permite que acumulem energia suficiente para aqueles momentos curtos,
mas de importância crítica: a caçada. Wari, e até o seu gato doméstico, que não precisa de caçar para sobreviver, obedece a este instinto ancestral. O seu relógio biológico ainda está programado para o ciclo caçar, comer, dormir, mesmo que a caçada seja apenas perseguir um ponteiro laser. Outro aspecto crucial que define o padrão de sono do gato é o seu relógio interno de predador. A maioria das pessoas pensa que os gatos são animais noturnos, mas na verdade não é bem assim. O termo mais preciso seria chamá-los de crepusculares. Isso significa que eles atingem o pico de atividade ao amanhecer e ao pôr do sol. É exatamente nesse período que suas presas principais, roedores e pequenos pássaros, estão mais ativas. A estrutura única dos olhos felinos permite-lhes enxergar perfeitamente, mesmo com pouca luz, o que lhes confere uma enorme vantagem durante o crepúsculo. Consequentemente, durante o dia e no meio da noite, quando a caça é menos eficaz, os gatos preferem descansar ou dormir. Você deve ter reparado que o seu bichano fica super ativo de manhã cedo, exigindo logo o café da manhã e brincadeiras, e também à noite, correndo pela casa. Essa é a manifestação exata dos seus ritmos naturais. Já durante o dia, ele provavelmente estará a tirar uma soneca tranquila em algum lugar aconchegante, recarregando as energias para as aventuras noturnas. O sono dos gatos pode ser dividido em duas fases principais que se revezam continuamente: o sono leve, ou soneca, e o sono profundo. Cerca de 75% do tempo total de sono, o gato passa nesse estado de sonolência leve. Durante esse período, ele pode parecer que está dormindo, mas, na realidade, o corpo dele está em alerta máximo. Essa é uma herança de seus ancestrais selvagens, que precisavam se manter vigilantes, mesmo relaxando, para evitar serem apanhados por predadores maiores. Nessa fase de sono leve, o gato pode dormir sentado ou em posições curiosas. Suas orelhas tremem, captando o menor ruído, e os olhos podem ficar levemente entreabertos. Ele mantém o controle total dos músculos e está pronto para saltar e reagir, lutar ou fugir, em uma fração de segundo. Esse sono superficial permite que o felino descanse sem abrir mão da vigilância, uma habilidade que foi crucial para a sua sobrevivência na natureza selvagem. Vamos nos aprofundar nesta fase de sono leve, conhecida cientificamente como sono de ondas lentas ou sono não REM. Ela, por sua vez, divide-se em várias etapas. Primeiro, temos o adormecimento, o momento em que o gato encontra um lugar confortável e relaxa aos poucos. Em seguida, vem o estágio de sonolência leve. Neste ponto, o cérebro do animal ainda está bastante ativo. Se olharmos para o eletroencefalograma de um gato dormindo, podemos notar ondas lentas e de alta amplitude, características que batizaram esta fase. Apesar da aparência de total tranquilidade, os sentidos do felino estão aguçados. A audição e o olfato permanecem em alerta, analisando o ambiente em busca de perigos potenciais, ou, quem sabe, de uma possível presa. É comum notar as orelhas do gato se movendo em direção a um som, mesmo que ele pareça estar em sono profundo. O tônus muscular é mantido, o que lhe permite sustentar uma determinada postura. Esta fase pode durar de 15 a 30 minutos, após o que o gato ou desperta, ou transiciona para a fase de sono profundo. É justamente da fase de sono leve que surge aquilo que chamamos de soneca de gato, ou catnap. São aqueles breves períodos de descanso que o felino tira ao longo do dia. Ele pode deitar-se numa mancha de sol perto da janela, cochilar por 10 a 15 minutos, e depois levantar-se e seguir com seus afazeres como se nada tivesse acontecido. Essas curtas recarregadas são extremamente eficientes. Elas permitem que o animal recupere rapidamente suas forças sem mergulhar em um sono profundo e, crucialmente, sem perder a vigilância. Para o gato, é essencial estar sempre pronto para a ação. O mundo está cheio de surpresas. Pode passar um rato, surgir um rival,
ou o tutor pode abrir aquele pacotinho barulhento de petiscos. A soneca curta é o compromisso perfeito entre a necessidade de descansar e a prontidão constante. Portanto, se o seu gato cochila frequentemente em vários locais ao longo do dia, isso é absolutamente normal. Ele está simplesmente gerenciando seus recursos energéticos de forma eficaz, como convém a um predador de verdade. E quando o gato se sente em total segurança, o que é que acontece? Ele permite-se, então, mergulhar na fase do sono profundo. Este estado corresponde aos restantes 25% do tempo total de sono. Ao contrário daquele sono mais leve, o sono profundo é a fase do relaxamento máximo. Os músculos do gato perdem totalmente o tônus, e ele pode deitar-se numa posição muito vulnerável, como de barriga para cima, com as patas espalhadas. Acordar o animal durante esta fase é muito mais difícil. A atividade cerebral desacelera ainda mais, a respiração torna-se regular e profunda, e o ritmo cardíaco abranda. É precisamente durante este período que ocorrem os processos de recuperação e regeneração mais importantes no organismo. O corpo descansa, as células regeneram-se e o sistema imunitário é fortalecido. O sono profundo é especialmente vital para os gatinhos, pois é nesta fase que é libertada a hormona do crescimento, responsável pelo desenvolvimento adequado do organismo. Sem a quantidade suficiente de sono profundo, o gato irá sentir-se cansado e indisposto, tal como acontece conosco. A importância da fase de sono profundo é incalculável. Não é apenas um descanso, mas sim um processo fundamental, essencial para a saúde física e mental do seu gato. Durante o sono de ondas lentas, o corpo realiza uma verdadeira reparação e manutenção de todo o organismo. Os tecidos se recuperam dos microtraumas adquiridos durante as brincadeiras e a atividade. Ossos e músculos são fortalecidos. O sistema imunológico, por sua vez, produz ativamente citocinas, proteínas que combatem infecções e inflamações. Essencialmente, este é o período em que o próprio corpo se cura. Além disso, o sono profundo desempenha um papel crucial na consolidação da memória e na aprendizagem. Toda a informação assimilada durante o dia, novos cheiros, sons, habilidades, é processada e transferida da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. É exatamente por isso que o sono é tão vital para os gatinhos, que descobrem um mundo vasto e complexo a cada dia. Uma quantidade adequada de sono profundo ajuda-os a memorizar melhor onde fica a caixa de areia, como interagir com um brinquedo e como comunicar com o tutor. Certo, já cobrimos o sono de ondas lentas. Agora, vamos mergulhar na etapa mais interessante e misteriosa, a fase do sono REM. O nome vem da sigla em inglês REM, Rapid Eye Movement, que significa movimento rápido dos olhos, e esse nome é perfeitamente justificado. Se você espiar debaixo das pálpebras de um gato nessa fase, notará que os globos oculares se movem rapidamente de um lado para o outro, como se o animal estivesse observando algo. A atividade cerebral dispara nesse período, tornando-se praticamente idêntica àquela observada quando o animal está acordado. No entanto, o corpo do gato fica paralisado. Um mecanismo especial no tronco cerebral bloqueia a transmissão de sinais para os músculos. Isso é crucial para que o animal não comece a realizar na vida real os movimentos que está vendo no sonho. É uma função protetora que impede o gato de sair correndo atrás de um rato imaginário, evitando assim que ele se machuque. A fase REM é, de fato, o reino dos sonhos. Mas afinal, o que acontece com o gato durante o sono REM? Apesar da paralisia muscular ou atonia, alguns sinais cerebrais conseguem romper essa barreira. É exatamente por isso que conseguimos observar as manifestações mais vívidas dos sonhos felinos. As patinhas podem tremer levemente ou se movimentar, simulando uma corrida ou perseguição. Os bigodes e o rabo movem-se de forma caótica ou errática. O gato pode emitir diversos sons, miados suaves, ronronos, pequenos guinchos,
e às vezes até um assobio ou rosnado abafado. Tudo isso são manifestações externas da atividade intensa que está ocorrendo em sua mente. Ele ou ela está vivenciando acontecimentos, vendo imagens e sentindo emoções. Essa fase não dura muito tempo, geralmente entre 5 e 10 minutos, após o que o gato desperta brevemente para mudar de posição ou retorna à fase do sono de ondas lentas. Durante um longo período de descanso, o felino pode passar por diversos ciclos como esse, mergulhando no mundo dos sonhos vívidos a cada repetição. A grande questão é: será que os gatos realmente sonham? Ou o que vemos são apenas impulsos nervosos caóticos? A ciência oferece uma resposta inequívoca. Sim, eles sonham. E as provas disso são bastante convincentes. O cientista francês Michel Jouvet conduziu um famoso experimento nos anos 60 do século XX. Ele desativou cirurgicamente, em gatos, a área do tronco cerebral responsável pela paralisia muscular durante o sono REM. Os resultados foram surpreendentes. Quando os gatos entravam na fase de sono rápido, eles não permaneciam imóveis. Eles se levantavam, andavam, arqueavam as costas, silvavam contra inimigos invisíveis e chegavam até a simular a caça a um rato inexistente. Ainda assim, os animais permaneciam dormindo, com os olhos fechados. Este experimento demonstrou claramente que os gatos não apenas veem sonhos, mas literalmente os encenam. O cérebro deles gera roteiros completos, baseados nos seus instintos e nas suas experiências de vida. O que será que se passa na cabeça dos nossos bichanos quando eles dormem? Infelizmente, não temos como perguntar a eles diretamente, mas, observando e tentando entender o seu comportamento, é possível chegar a conclusões bem razoáveis. O mais provável é que os seus sonhos reflitam o seu dia a dia e os seus instintos básicos. Eles podem estar a sonhar com uma caçada emocionante, seja aquele pássaro na janela ou o seu rato de brinquedo preferido. Podem reviver aqueles momentos gostosos, o carinho do dono atrás da orelha ou aquele petisco delicioso. Talvez sonhem em explorar novos cantinhos da casa ou em interações com outros animais. Durante o sono, o cérebro processa os acontecimentos do dia. Por isso, todas as impressões marcantes, sejam elas positivas ou negativas, podem servir de base para o que eles veem. Portanto, se o seu gato passou o dia se divertindo com a varinha de penas, a chance é grande de que à noite ele continue essa caçada. Mas já no mundo dos sonhos, mas e os pesadelos? Se os gatos têm a capacidade de sonhar com coisas boas, é lógico assumir que o inverso também acontece. E sim, isso é uma realidade. Os pesadelos dos felinos podem ser desencadeados por estresse, medo ou experiências negativas do passado. Por exemplo, um gato que foi maltratado por um cão pode sonhar que está a ser perseguido. Um animal que passou por uma visita traumática ao veterinário pode reviver em sonhos o estresse de procedimentos desagradáveis. Isso pode se manifestar de várias formas. O gato pode miar de forma lastimosa, rosnar, ter espasmos fortes, ou até mesmo acordar em pânico, com os olhos arregalados. Se você notar que seu bichinho de estimação tem pesadelos frequentemente, é hora de refletir sobre o estado emocional dele. Talvez haja alguma fonte de estresse na vida dele que precisa ser identificada e eliminada. Criar um ambiente calmo e seguro em casa é a melhor maneira de garantir ao seu gato não apenas conforto físico, mas também bem-estar mental e, consequentemente, noites de sono tranquilas. Vamos juntar todas as peças deste quebra-cabeça para entender como funciona o ciclo completo do sono dos gatos. Ao contrário de nós, humanos, cujo ciclo de sono dura cerca de 90 minutos, o ciclo dos felinos é significativamente mais curto. Tudo começa com a fase de sonolência leve, também conhecida como sono de ondas lentas. Essa etapa dura entre 15 e 30 minutos. Durante esse período, o gato relaxa, mas ainda se mantém em estado de alerta. Se o ambiente estiver tranquilo, ele avança para o sono profundo. Em seguida, vem uma breve fase de sono REM,
que é onde ocorrem os sonhos, e dura apenas de 5 a 10 minutos. Após essa fase, o gato pode acordar brevemente, só para se espreguiçar, mudar de posição ou checar se está tudo bem. Ou então, inicia um novo ciclo imediatamente, mergulhando de novo na sonolência leve. Durante uma única sessão de sono prolongada, que pode durar várias horas, o gato atravessa muitos desses ciclos curtos em sucessão. Esse sistema permite que o felino se recupere e reponha as energias de forma eficiente, sem nunca perder a ligação com a realidade por um período prolongado. A necessidade de sono muda drasticamente conforme a idade avança, e os pequenos gatinhos são os campeões absolutos quando o assunto é dormir. Nas primeiras semanas de vida, eles podem passar até 22 horas por dia dormindo, acordando só para se alimentar. E isso é crucial, uma necessidade absoluta para o seu desenvolvimento. Em primeiro lugar, como já sabemos, é durante o sono profundo que o hormônio do crescimento é secretado. Em segundo, o cérebro do filhote se desenvolve numa velocidade impressionante nesse período. O sono ajuda a processar aquele fluxo imenso de novas informações que ele absorve a cada minuto em que está acordado. Cheiros, sons e sensações táteis. Isso é fundamental para formar as conexões neurais e estabelecer as bases do seu comportamento futuro. É interessante notar que nos gatinhos recém-nascidos, a fase REM, de movimento rápido dos olhos, predomina sobre o sono de ondas lentas. Acredita-se que essa fase ajuda a desenvolver e fortalecer a musculatura, mesmo antes de o filhote começar a se mover ativamente. Portanto, se o seu gatinho passa a maior parte do tempo dormindo, não se preocupe. Ele não está sendo preguiçoso. Na verdade, ele está realizando um trabalho vital para a construção e o desenvolvimento do seu organismo. Olhando para o outro extremo da faixa etária, encontramos os gatos mais velhos. Tal como os gatinhos pequenos, eles tendem a dormir significativamente mais do que os animais adultos. Isso está diretamente ligado aos processos naturais do envelhecimento. O metabolismo desacelera, as articulações podem doer devido à artrite, e a atividade geral diminui. O sono torna-se, então, uma forma de conservar energia e de se recuperar dos incômodos próprios da idade. No entanto, a qualidade do sono em gatos idosos costuma mudar. Eles podem dormir de forma mais superficial e acordar com maior frequência. As fases de sono profundo e de sono REM podem se tornar mais curtas. Às vezes, os gatos mais velhos desenvolvem distúrbios do sono que se assemelham à insônia humana. Ou, pelo contrário, apresentam sonolência excessiva durante o dia por não terem tido um bom descanso à noite. Qualquer alteração no padrão de sono de um animal de estimação idoso é motivo para uma observação mais atenta. É crucial garantir que ele esteja confortável, aquecido e que o seu sono não esteja sendo interrompido por dor ou por quaisquer outros problemas de saúde. Fatores externos como o clima também podem influenciar quanto tempo um gato dorme. Você certamente já percebeu. Num dia chuvoso, nublado ou frio, o seu gato dorme muito mais e tira um sono bem mais pesado do que o de costume. Isso é totalmente compreensível. Em primeiro lugar, nesses dias, a atividade geral na natureza diminui. Os pássaros se escondem e os roedores ficam nas tocas. O instinto ancestral do gato diz que a caça não será bem-sucedida. Portanto, é melhor economizar energia e esperar o mau tempo passar em um lugar quentinho e confortável. Em segundo lugar, os gatos adoram calor. Encontrar um lugar quente para dormir é uma de suas necessidades básicas. Nos dias frios, eles buscam abrigo instintivamente, se enroscam para minimizar a perda de calor e dormem. Ao mesmo tempo, num dia claro e ensolarado, o gato tende a ficar mais ativo, observando os pássaros pela janela ou se aquecendo no parapeito. Portanto, se o seu bichano entrou em hibernação durante a chuva, não se espante. Ele está apenas vivendo em harmonia com a natureza. Embora seja perfeitamente normal um gato dormir bastante, há momentos em que mudanças no seu padrão de sono
devem ligar um alerta para o tutor. O importante não é focar na quantidade absoluta de horas dormidas, mas sim nas alterações bruscas da rotina habitual. Se o seu gato, que normalmente é ativo, de repente passa a dormir quase o dia todo, fica letárgico e apático, isso pode ser um sinal de doença. Muitas doenças, desde infecções a problemas nos órgãos internos, causam fraqueza e sonolência excessiva. E o oposto também é verdade. Se o seu pet, que costuma ser tranquilo, fica inquieto, dorme pouco, perambula pela casa e mia constantemente, é um sinal de que algo não está certo. Esse comportamento pode indicar dor, estresse, problemas neurológicos ou, por exemplo, hipertireoidismo em gatos mais velhos. Qualquer alteração súbita e inexplicável no padrão de sono é um motivo forte para procurar um veterinário e descartar problemas sérios de saúde. Para garantir que o sono do seu gato seja realmente saudável e reparador, você pode dar uma mãozinha criando o ambiente de descanso perfeito. Primeiro de tudo, é essencial que o seu bichano tenha vários cantinhos seguros e aconchegantes para dormir. Pode ser uma cama macia, uma toca, uma caixa de papelão ou até mesmo a sua poltrona favorita. É importante que esses locais fiquem em áreas tranquilas da casa, longe de correntes de ar e barulho. Gatos valorizam muito a privacidade e o isolamento na hora de descansar. Eles também adoram dormir em locais elevados, pois isso lhes dá uma sensação de segurança e uma boa visão do território. É um instinto herdado dos ancestrais selvagens que descansavam nos galhos das árvores. Garanta que seu pet esteja aquecido, especialmente nos meses mais frios. Uma manta macia ou uma caminha aquecida serão muito bem-vindas. E claro, não se esqueça da rotina. Uma agenda estável de alimentação e brincadeiras ajuda o gato a sincronizar seu relógio biológico, promovendo um sono de melhor qualidade. Um gato bem alimentado e que gastou energia brincando, dorme muito melhor. E por fim, a regra de ouro, e importantíssima: nunca acorde o seu gato adormecido, a menos que seja estritamente necessário. Já sabemos que o sono é um processo complexo e vital. Ao interrompê-lo, especialmente durante as fases de sono profundo ou REM, você não está apenas privando o gato do descanso. O despertar súbito é uma fonte de estresse intenso para o animal. O gato pode assustar-se muito e reagir com agressividade, já que a reação instintiva a um despertar abrupto é a defesa contra um perigo iminente. Imagine ser bruscamente arrancado do seu sono profundo. A sensação não é nada agradável. A interrupção regular do sono pode levar a estresse crônico, problemas de comportamento e até mesmo ao enfraquecimento do sistema imunológico. Se for realmente necessário mover o gato, faça-o da forma mais cuidadosa e suave possível. Respeite a sua necessidade de descanso. Lembre-se, um sono de qualidade e ininterrupto é a chave para a saúde, a longevidade e o bom humor do seu amado companheiro. Em suma, vamos recapitular o que aprendemos. Hoje descobrimos que o sono de um gato não é apenas descanso. É um processo complexo e vital, profundamente enraizado no seu passado predador. Os gatos dormem tanto para economizar energia para a caça. O seu sono é composto por duas fases principais: o sono leve ou a sesta, durante a qual eles permanecem em alerta, e o sono profundo, que é essencial para a recuperação e o crescimento do organismo. E a parte mais surpreendente: obtivemos confirmação científica de que os gatos têm sonhos reais. Durante a fase REM, o cérebro deles revive os acontecimentos do dia, e podemos observar isso quando as patinhas e os bigodes se mexem. Compreender estes processos ajuda-nos a cuidar melhor dos nossos animais, a criar condições mais confortáveis para eles e a detectar sinais de alarme atempadamente. Agora, quando olhar para o seu gato a dormir, você saberá a atividade intensa que se esconde por trás daquele ar de tranquilidade. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se achou este conteúdo interessante e útil, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal.
E agora, uma pergunta para você. O que é que acha que o seu gato está sonhando neste preciso momento? Conte-nos sobre as posições de sono mais engraçadas ou os sons que o seu bichano faz nos comentários. Adoraríamos ler. Até a próxima!